Plínio, eu queria ver as reportagens que você trouxe. Um dos temas mais marcantes esses últimos dias, depois que as apurações e o relatório veio à tona, é esta coisa do comitê de crise, o gabinete de crise, né? Então, o golpe estava prevendo a instalação de um gabinete de crise com 5 generais, 11 coronéis e mais AGU, mais 2 ou 3 civis. Ou seja, o golpe militar pretendia estabelecer. O golpe não era um golpe do Bolsonaro apenas, era um golpe militar que estava em curso, que pretendia estabelecer uma junta militar. E vocês veem aqui, ó, o coordenador-geral do gabinete de crise, o chefe do gabinete de crise, o Heleno, e o coordenador-geral, o Braga Neto, eles com mais aquele general, o Mário Fernandes, que foi o comandante operacional da tentativa de golpe, comporiam o trio de direção do gabinete de crise. Eu começo a achar, sabe, Plínio, Rebeca e gente, que o Bolsonaro não detonou o golpe porque ele reparou que ele ia ser marionete do golpe. O Bolsonaro não ia ser ele o poderoso, o todo-poderoso do golpe, não. A gente estava na possibilidade de ver repetido aqui no Brasil o que aconteceu no Uruguai, nos anos 70, no golpe uruguaio. Este que vocês estão vendo aí, com os militares batendo continência para ele, né? Pois é, batendo continência para ele, era o Juan María Bordaberry. Ele foi eleito presidente do Uruguai em 1972, deu o golpe em junho de 73, né, naquela safra dos golpes militares aqui na América Latina, só que aí ele continuou como presidente, mas não mandava nada. Ele era uma marionete na mão dos militares. Foi a junta militar uruguaia que mandou no país até por praticamente 10 anos. Por praticamente 10 anos. Este me parece que era o caminho aqui. A gente ia ter uma junta militar mandando no país e não o Bolsonaro, não. Não ia ser capitão mandando, não. Ia ser general e coronel, né, Plínio? Exato. Tem uma questão que a gente tocou semana passada aqui e que eu tenho trocado informações, principalmente com o Kleber Lourenço, que é colunista aqui na Fórum, que tem muita fonte no meio militar. Então, a gente está costurando algumas histórias e eu acho que é interessante a gente colocar isso. Semana passada a gente falou aqui que era um golpe dado pelo PMB, né? Partido Militar Brasileiro, na verdade. E, ó, eu não tenho dúvidas, viu, Rebeca e Mauro, que hoje, com as informações que eu apurei, que eu tenho aqui, é que o golpe foi militar. É um golpe militar, diferentemente do que estão colocando como um golpe do Bolsonaro, né? Tanto é tão interessante porque a gente soltou uma matéria na semana passada, o Kleber deu um furo aqui, que mexeu muito na estrutura ali dessa área militar do bolsonarismo, que foi justamente essa questão do golpe dentro do golpe, né? Que a ideia era formar esse gabinete que o Mauro passou, né? E daí, a partir daí, esse gabinete seria um gabinete com Heleno, mas seria comandado pelo Braga Neto, para que eles pudessem... A história que contaram para o Bolsonaro, qual que era? A gente coloca esse gabinete, depois que o Lula, o Alckmin e o Moraes foram assassinados, e a gente ter feito a transição, e daí a gente arruma uma maneira de colocar você depois como ditador, né? Como o cabeça da ditadura. Mas dentro da investigação da PF e dentro da cúpula militar, a ideia é que o Braga Neto daria esse golpe. Ele seria o presidente. E a questão foi tão perturbadora para o Braga Neto, porque, assim, do indiciamento até agora ele não se pronunciou, viu, Mauro e Rebeca? Mas do golpe, dentro do golpe, ele soltou uma nota. Né? Ele soltou uma nota falando que é inacreditável, fantasiosa, ou seja, acusou o golpe, né? Sentiu. É isso aí. Então ele saiu com essa história, e é interessante que eu fui apurando algumas informações, né, junto com o Kleber, e a gente vê que, ó, eu escrevi um artigo na sexta-feira de que esse golpe não acabou, gente. É um golpe militar, dentro de uma estrutura militar, não acabou, existe ainda uma adesão muito grande dentro do meio militar, principalmente nas cúpulas aí, de gente importante, dessas teses translocadas de que
houve fraude, essas questões, e isso segue. Não são 25 militares que vão mudar a estrutura que existe dentro das Forças Armadas. Tá? Então tem uma questão, tem uma figura aí, né, Mauro, que acho que é interessante a gente já colocar na tela, chamado Roberto Crispuoli, né, que é um coronel. Essas operações combinadas, não militares, operações jornalísticas combinadas do Kleber e do Plínio, né? O Kleber soltou sexta esta reportagem, né? Coronel citado em investigação sobre o golpe usou o exército para treinar mercenários, e você aprofundou com uma reportagem no sábado, é sábado ou domingo? Esse foi no sábado, foi no sábado. Tá? Então, o que foram essas duas reportagens aqui do Kleber e tua? Então, primeiro, assim, o Kleber trouxe à tona quem que é essa figura que é citada, Roberto Crispuoli. Quem que é o Roberto Crispuoli? É um tenente-coronel do Exército, né? Ele foi comandante do Centro de Instrução de Jericinó, viu, Mauro? Você lembra desse Centro de Instrução de Jericinó? Né? Ficou muito popularizado na ditadura, que era justamente o centro de treinamento dos torturadores, né, em Jericinó. E como comandante do Centro de Jericinó, ele autorizou uma empresa, que é uma empresa chamada First Line, a treinar ex-militares que são recrutados como mercenários. Gente, isso é muito grave. O que são os mercenários? Por exemplo, isso é muito popular nos Estados Unidos, onde tem uma empresa chamada Halliburton, que tem um braço que quando os Estados Unidos, por exemplo, entram em guerra lá no Oriente Médio, aconteceu no Iraque, isso de uma forma muito visível, né? Essa empresa fornece os mercenários. Quem são os mercenários? Geralmente são ex-militares treinados para atuar como combatentes privados em guerras. Então, ele trouxe essa First Line e lá no centro de Jericinó, que ele comandava, ele permitiu que fosse feito um treinamento. Espera lá, Plínio. O que você está dizendo é que ele usou um centro de treinamento do Exército para treinar mercenários. Exato, Mauro, exato. E por isso, ele sofreu um inquérito policial militar e foi o quê? Exonerado do Exército. Ele foi isso é recentemente, gente. Esse IPM, né, que é o inquérito policial militar de 2005, né? Então ele, depois de uma apuração, depois do julgamento aí na Justiça Militar, ele foi exonerado. E essa empresa, a First Line, ela é representada aí no Brasil por 2 italianos, né? 3 italianos, na verdade, Giovanni Spinelli, Cristiano Melli e Salvador Milho, né? Depois que o coronel Crispuoli saiu, foi exonerado do Exército, o que ele fez? Ele se juntou a esses 3 italianos, né? Na verdade, a 2 deles, que é o Giovanni Spinelli e o Salvador Milho, para ser o representante no Brasil da STAN Estratégica. O que é a STAN Estratégica? É justamente uma transnacional que treina militares, ex-militares, como mercenários, né? Então, hoje, ele é o cabeça, ele está solto, o Roberto Crispuoli está andando por aí, ó, está andando em Copacabana, pescando em Mangaratiba, né? Ele é, hoje, o representante de uma empresa de mercenários. E daí, no sábado, a outra reportagem, eu fui ver onde ele é citado nessa investigação. E tem uma conversa dele com o Mário Fernandes, que à época, né, era o ministro adjunto da Secretaria Especial da Presidência do Bolsonaro, era o principal interlocutor do Bolsonaro, por exemplo, com os golpistas que estavam em frente ao cartel, com os kits pretos, e foi ele que articulou o assassinato do Lula, do Alckmin, do Moraes. A conversa vai no seguinte, viu, Rebeca e Mauro? Vai ser guerra civil agora ou depois. É isso que o Crispuoli fala com ele. Aqui, ó. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa. O povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Daqui a pouco nós vamos entrar numa guerra civil, porque daqui a alguns meses, isso já no governo Lula, o Lula vai destruir o exército, vai destruir tudo. Gente, e é tão estarrecedor que ele prega, ele pressiona, né? E depois o Mário Fernandes leva isso para o
Bolsonaro, ele coloca, viu, Mauro e Rebeca, os mercenários à disposição do golpe. Ele coloca, ele fala assim, na continuidade da conversa, ele fala assim, ó, democrata é o cacete. Não tem mais que ser democrata agora. Ah, não vou sair das 4 linhas. Acabou o jogo, pô. Não tem mais 4 linhas. O povo na rua está pedindo, pelo amor de Deus, vai dar uma guerra civil? Vai dar. Eu tenho certeza que vai dar. Olha isso ele falando. Porque os vermelhos vão vir ferozes. Isso depois, né, do Lula assumir. Mas nós estamos esperando o quê? Dando tempo para eles se organizarem melhor, para a guerra ser pior. Irmão, vamos agora. Daí no final ele fala, oferecendo aí os mercenários, falando aqui, ó, fala com o 01 aí, cara, 01 Bolsonaro. É agora. Hoje eu tô dentro. Ou seja, ele ofereceu um grupo de mercenários que foi treinado num centro militar brasileiro para atuar junto com os kits pretos no golpe. Gente, o golpe continua, porque esse Roberto Criscuoli tá solto, continua com os negócios dele e continua transitando no meio militar. Né? Ele é um dos 37, ou não? Não, ele não está listado como iniciado. Não está listado. Ele não está listado. Por isso que eu falei, a apuração que eu fiz, a primeira informação que eu tive, é que seriam mais de 40. Então, hoje ainda, muito provavelmente, hoje o Alexandre de Moraes vai enviar o relatório para a PGR. Eu acredito que o Alexandre de Moraes vai pedir a inclusão de outros nomes. Eu tenho nomes chaves aí, como esse do Criscuoli, que não foi inserido no relatório, viu, Mauro Rebeca? Olha isso aqui, ó. Quando você fala, né, de que era um golpe militar. Isso aqui, gente... Inclusive, eu fui atrás disso por conta deste coronel Fabrício Moreira Bastos, que foi condecorado pelo presidente Lula no ano passado, com a Ordem do Rio Branco, e que foi um dos articuladores deste abaixo-assinado. É incrível isso, incrível que o presidente Lula não tenha sido informado pelo comandante do Exército e pelo ministro da Defesa de quem era o sujeito que ele estava condecorando. Em 28 de novembro, saiu esta carta dos oficiais superiores da ativa ao comandante do Exército Brasileiro, o comandante na época, Marco Antônio Ferreira Gomes, pedindo golpe de Estado. Pedindo golpe de Estado e dizendo que eles estavam disponíveis para o golpe de Estado. Gente, sabe quantos generais e coronéis assinaram esta carta? Mais de 1000. Mais de 1000. É muito impactante, né? Então, era efetivamente um golpe militar em curso, em andamento. Mas, olha, até dia 1.093 assinaturas em 30 de novembro de 2022. Depois continuaram colhendo assinaturas. Então, você vê, toda a cúpula militar brasileira estava envolvida no golpe. É o que você falou, golpe militar. Golpe militar. Ô, Mauro, e aquela grande questão, vai mudar de uma hora para outra a mentalidade dessas pessoas? Isso foi em novembro de 2022, gente. Você acha que essas pessoas pensam diferente hoje porque o Lula está no poder? Tanto não pensa que esse fim de semana também foi uma informação que foi divulgada, primeiro pelo UOL, sobre um coronel também da reserva, que hoje atua na Escola Superior de Guerra. Deixa eu pegar aqui até o nome dele, né? Eu não... Tá aqui... Deixa eu ver. Eu fiz aquele da sua reportagem? Isso. Tá aqui, ó. O Anderson Ferreira Barbosa, não é isso? Isso, esse aí, Anderson Ferreira Barbosa, justamente. Você fez essa de ontem, né, Plínio? Essa reportagem é de ontem. É de ontem essa, né? Domingo? Acho que é de ontem ou de ontem. Esse fim de semana aí, tô meio confundindo as datas aí. Mas o Anderson Freire Barbosa, quem que é? O Anderson Freire Barbosa é um militar também que estava na reserva e que voltou ativa com aquele projeto do Bolsonaro de turbinar os salários daqueles que voltassem. Ele é diretor, um dos diretores de curso na Escola Superior de Guerra, gente. O que é a Escola Superior de Guerra? A Escola Superior de Guerra é justamente o local onde se treina a inteligência militar, né?
Então, essa figura aí, o Anderson, né? Eu não estou achando aqui, deixa eu abrir a matéria, porque daí eu pego informações mais detalhadas aqui, achei. Né? Ele, Anderson Freire Barbosa, ele escreveu num grupo, um grupo que tem professores da Escola Superior de Guerra, que tem ex-alunos da Escola Superior de Guerra, que as pessoas estão esquecendo que as eleições foram roubadas sob a liderança de Alexandre de Moraes. Desde a soltura do ladrão até todos os atos perpetrados em favor de Lula na corrida eleitoral. E o pior, viu, Mauro e Rebeca? O que aconteceu? A Folha foi lá perguntar para ele. Você escreveu isso mesmo no grupo? Ele falou, escrevi. Foi um desabafo a partir de um sentimento de tristeza pelos colegas presos. Segundo ele aí, ó, trata-se de um desabafo, pois os militares que conheço, entre os 37 citados, são profissionais extremamente competentes, o que naturalmente gera um sentimento de tristeza, né? Então, a gente vê aqui, ó, o desabafo foi simplesmente um cidadão indignado com a forma como algumas pessoas julgam sem conhecer todos os fatos. Algo claramente pouco ético, por isso decidi responder na mesma moeda. Essa figura, né? Ele nada mais é do que um instrutor. Ele teve, inclusive, em outubro, eu levantei... Ele forma militares, né? Não só militares, porque a Escola Superior de Guerra não são só militares, né? Civis de direita, evidentemente, também participam dos cursos da escola. Ou seja, ele é um formador do pensamento militar de extrema-direita do país. Né? Exato. E ele, Mauro, em outubro agora, ó, outubro, a gente está em novembro, mês passado... Ele esteve em Brasília participando e palestrando ainda no quê? Num evento chamado Exército Guardião Cibernético. O que é esse exército, um guardião cibernético? Um jogo de... Isso explicando aqui, ó, o Aquiles Furlan Neto, que é o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, né? Exército Guardião Cibernético 6.0. É um jogo de guerra e seu principal objetivo é defender o Brasil. Temos a integração entre todas as agências responsáveis pela defesa cibernética e pelos setores críticos da infraestrutura, sendo o Exército Brasileiro o responsável pela capacidade cibernética do Poder Nacional. Ou seja, a gente tem dentro da estrutura militar uma pessoa golpista ensinando os militares a darem golpe usando a tecnologia. É isso. Rebeca, eu quero continuar no mesmo assunto, mas mudar de tópico com o nosso Plínio. Mas antes, quer dar uma passeada aí pelo chat, superchat? Pandora Studio diz, pô, o Plínio investiga melhor do que a Polícia Federal, viu, Plínio Teodoro? A Regina Curvel diz também, vocês precisam mandar isso para o Alexandre de Moraes, para a Polícia Federal. Tá aí nosso Plinião, como sempre, investigando muito bem, Mauro Lopes. É isso aí, Plinião detonando. Plínio, então, mais dois temas que sobre os quais você publicou esse fim de semana, que eu acho que vale a pena a gente ter um olhar também. Um dos caras mais falados no golpe é um dos coordenadores, é o coordenador operacional do golpe e que ia estar como um dos coordenadores da junta militar, do gabinete de crise, este general Mário Fernandes, que era secretário-geral da Presidência da República, né? Trabalhava no Planalto. Trabalhava no Planalto. Foi interino, mas exerceu o cargo. Aí tinha um braço direito dele no Planalto, né? Desse Mário Fernando do Planalto, que você capturou ali, uma das declarações que você até mencionou aqui na semana passada no ar, mas depois você fez reportagem sobre isso. Pois é o mais estarrecedor, né? Esse artigo aí eu coloquei porque a apuração que a gente fez de que o golpe continua, né? É o Reginaldo Vieira de Abreu. Ele era chamado como Velame, o apelido dele, né? A alcunha dele é Velame. Velame é uma tenda que os militares usam para fazer barraquinha quando vão fazer acampamento, essas coisas, né? E ele fala aí, né, que a reunião, ontem, inclusive, o Fantástico deu destaque para esse áudio aí, né, que tem que ser a rataria. Bolsonaro é a rataria, porque não podia incluir gente acima do limite da ética. Gente, acima do limite da ética, entre os que eles citam, é o Paulo Guedes, sabe? Não é qualquer um. Tipo assim, a gente tem que tirar os civis, porque
a meia dúzia de ratos que estava no governo, né, que estava infiltrada. E é bom que se diga, viu, Mauro, que o Mário Fernandes, o general Mário Fernandes, ele foi colocado como ministro adjunto do Luiz Cláudio Ramos, né? Por quê? Porque o Luiz Cláudio Ramos era fofoqueiro. Eles não queriam um fofoqueiro dentro da estrutura. Então, no final do governo, escantearam o Ramos, né? Para ele não porque ele fosse legalista, não porque ele fosse contra o golpe, só porque ele era fofoqueiro demais, né? Ele era fofoqueiro, ele ia contar fofoca para todo mundo. E colocaram o Mário Fernandes, que é um Kid preto, né? E junto com o Mário Fernandes, ele levou o Velame, que é essa figura horrenda que fala isso, que tem que ser a rataria. A rataria, o que é? A rataria é a ninhada de ratos, um conjunto de ratos, para decidir quem a gente vai matar e como a gente vai governar o país. Gente, se isso não é uma coisa que causou geriza nas pessoas, o que vai causar? Eles se classificam como ratos, viu, Rebeca? Eles. Nós somos os ratos que estão fazendo o quê? Estão acabando com a estrutura das instituições. Isso segue, essas pessoas continuam. Muitos dos militares, a maioria dos militares indiciados, estão na ativa, ainda estão em processo. Inclusive, o Tomás Paiva falou que essas pessoas só vão sofrer processo na justiça militar depois que eles forem condenados na justiça comum. Ou seja, eles só vão ser expulsos, exonerados das Forças Armadas, depois que eles forem condenados pela justiça comum. E seguem dando gastos. Um tenente-coronel, que não é um cargo como um sargento, o salário bruto dele é 27.500 por mês. E assim, no caso, por exemplo, dessa figura que a gente colocou aí da Escola Superior de Guerra, todo o deslocamento que eles fazem pelo Brasil é pago com dinheiro público. Gente, os ganhos do Bolsonaro serão de 100 mil reais a partir do ano que vem. Mensais, viu? Mensais. Mesmo se for preso, né? Oi? Mesmo se for preso. Ele não vai perder isso, né? Porque ele recebe todo esse dinheiro, é dinheiro público. Porque é aposentadoria como militar, é aposentadoria como deputado, como ex-presidente e ainda recebe dinheiro do PL, do fundo partidário, para aproveitar a vida. Tanto que ele estava esse fim de semana, é incrível. Eu fiz uma outra matéria também, viu, Mauro? Não sei se eu colocou aí, mas é uma coisa assim que gera indignação. Que ele fica assim, ele estava lá em Alagoas, em São Miguel dos Milagres. Passou uma semana de férias lá, de novo férias, né? E ele estava com o Gilson Machado, e o Gilson Machado e o filho do Gilson Machado, que são de Pernambuco, e tem esse empreendimento no litoral de Alagoas, postando imagem, postando vidinha dele, olha como é simples, conversando com as pessoas, comendo pastel aqui, ó, abraçando as pessoas. Enquanto isso, a Michele e a Letícia Firmo estavam na pousada do Gilson Machado Neto, que custa a bagatela, viu, Rebeca, quando você quiser ir para Alagoas, se hospedar lá, você e o Carlos, vocês podem ficar lá nessa pousada do Gilson, que a bagatela, você vai pagar no mínimo de diária R$ 2.750 de diária. A diária chega a R$ 6.100. Bolsonaro passou pelo menos uma semana lá. Então, assim, a Michele, a filha dela, posando, ostentando, sabe, posando na beira da piscina. Daí o Gilson Machado lá falou para os funcionários, não, vamos colocar essa foto aqui nos stories do Instagram. Então, assim, eu não sei como é que as pessoas que são seguidoras, né, bajuladoras desse ser, não conseguem enxergar isso, né? Pinhão, para encerrar, nosso Yuri, deixa eu ver, já está aqui. Yuri já chegou. Até o Julinho. Julinho vai agora vai acompanhar o noticiário internacional. Daqui a pouco tem Julinho. Para encerrar, pelo menos um plazinho, ainda que muito breve, sobre essa história. Esse advogado do Cid é muito esquisito, né? E aí ele primeiro disse que o Bolsonaro sabia do plano para matar Lula, né? Que disse que o Cid tinha dito que o Bolsonaro sabia. Depois recuou, depois voltou atrás. Conta essa história. Esse sujeito é muito estranho. Isso aí, o César Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid, na sexta-feira deu uma entrevista para André Sadi,
na Globo News, estava Andréa Sadi e a Flávia Oliveira. E foi interessante que, assim, ele falou no começo ele foi soltando tudo. Falou, não, o Bolsonaro sabia do plano de matar o Lula, sabia de tudo, sabia do golpe. Daí deu um problema técnico, a câmera dele virou. E ele saiu do ar para consertar a câmera. Ele voltou com uma cara totalmente constrangida e automaticamente ele já pediu para retificar uma informação errada. Que ele não falou nada. Eu vi isso, cara. Ele não tinha falado nada que matou. Daí, inclusive, a própria Andréa Sadi, chega uma hora, viu, Rebeca, fala assim, ô doutor, o senhor está sendo pressionado durante a entrevista? Ele, não, é que são muitas informações, não sei o quê, eu estou sendo pressionado pela entrevista, ele falou. Mas ele mudou completamente o semblante. E daí, houve uma apuração aí de um dos meninos lá do Metrópolis, que mostra que o Mauro Cid, ligou e deu uma dura nele. O próprio Mauro Cid? O próprio Mauro Cid falou, o que é esse negócio que você fala que eu falei? Você para de estar com a língua nos dentes, porque você está entregando, tá? Tomou uma dura do Mauro Cid. Gente, isso é interessante, porque é a sequência do golpe, eu tenho chamado isso, existe, a estrutura não foi desmontada, embora o Bolsonaro, o Braga Neto estejam acuados, rato acuado, a gente já falou muito disso, ele ataca, né? Então, o que está acontecendo? Existe, sim, uma pressão. O Mauro Cid, segundo as fontes que eu ouvi, ele contratou o César, né? Na verdade, foi contratado pela família, porque o Mauro Cid tem muito medo do Sidão, do pai dele, né? E por que ele tem muito medo do Mauro Cid, né? O Mauro Cid pai? Porque é o general que tem trânsito dentro da cúpula das Forças Armadas. Então, a preocupação dele é muito maior com as Forças Armadas e com o pai do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro vai jogar os leões. Mas, se falar ali que sabia, porque essa questão da morte, né, do plano de assassinato, é um plano que o Bolsonaro sabia, mas envolve diretamente o quê? A cúpula militar. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Informações a todo momento. Aliás, eu acabei de receber uma informação aqui de uma fonte que o sigilo do relatório todo da PF, das mais de 880 páginas, deve ser levantado pelo Alexandre de Moraes só na quarta-feira. Eu estou atrás desse documento, não vazou. Até agora não vazou nem para a Globo. Todo mundo esperando, né? Então, quarta-feira... E eu vou falar para vocês, hein? Quinta e sexta eu estou de folga. Então, qualquer coisa eu passo para vocês. Vocês falam aí. Eu faço uma entrada, tá bom? Valeu, vai sim. Nada de folga. Tá folga da redação. Aqui do Fórum Café tá não. Tem entrada. É isso aí. Valeu, Plinião. Boa semana para nós aí. Boa semana, gente. Um beijo.